Oi, pessoal. Vou gravar então uma aula de exercícios, né, sobre essa lista aqui da regra da cadeia. Então, vou fazer exercício de regra da cadeia, vetor gradiente, né, que tem nessa lista também, e derivada direcional, certo? Então, o primeiro vai ser esse 1.3, que é o seguinte. Você tem uma função de R2 em R com derivadas parciais contínuas. O que significa isso? Ela é de classe C1 e, portanto, diferenciável, certo? E tal que este aqui é o plano tangente ao gráfico de f no ponto 02, f de 02, que ele não te dá, né? E aí ele define g como sendo essa função composta, ou seja, é f composta com funções de uv aqui, né? Um x de uv e um y de uv. E aí ele pede para você determinar a para que o plano tangente ao gráfico de g no ponto tal aqui seja paralelo a esse vetor que depende do a. Então você vai ter que determinar o A para que seja o plano tangente fique paralelo ao vetor, certo? Então a estratégia vai ser aqui, a gente vai tentar achar o normal, como o normal é ortogonal ao plano e você quer que o vetor seja paralelo ao plano, então a gente vai exigir que o normal do plano seja ortogonal a este vetor A e aí você vai descobrir o A, certo? Então está aqui a resolução. Eu repeti, simplesmente repeti e dei um nome de V para esse vetor, tá? Para não ter que escrever toda hora. Então, ó, como isto é o plano tangente ao gráfico df, cuidado que tem duas funções, né? F e g. Então, ele é do gráfico de f, neste ponto aqui. Então, o que você tira do plano tangente? Lembra, quando o z fica isolado, quem estiver com o x é ΔX. É da fórmula do plano tangente mesmo, né? Quem está com x é o ΔX, quem está com y é o ΔY, certo? E aí, como você acha o valor de f de 0,2? O z do plano é o mesmo z de f do gráfico, né? Porque como eles tangenciam ao mesmo ponto, eles se tocam lá, né? Então, substituindo o ponto 0,2 aqui, 0,2, você vai tirar um z, que é o mesmo z tanto do plano quanto de f, que o ponto é comum, tanto ao plano, porque é o ponto de tangência, né? Tanto ao plano quanto ao gráfico, ou seja, ao f, né? Então, substituindo, você tira que o f de 0,2 é 5, certo? Então, são essas informações que você tem quando você tem o plano tangente. Praticamente tudo, né? Você tem as derivadas e tem também o valor da função. Agora, olha só. Lembra que eu falei que a gente vai tentar achar o normal ao plano, né? Ao plano tangente de g, certo? Então, vamos ter que achar as derivadas parciais de g. Só que para montar o plano tangente. Ou normal. Estão ligados, né? E G é uma composta. Então, para derivar isso, regra da cadeia, para achar as derivadas parciais de G. O problema aqui é que também tem um produto. Por isso que eu escolhi. Ele não é tão simples, né? Tem esse produto. Então, quando você for derivar em U, você vai ter que usar a primeira regra do produto aqui. E ao derivar esse em U, a cadeia do cálculo 2, de duas variáveis, certo? Então, para derivar em U é um pouquinho complicado. Quando você vai derivar em G, esse U é constante. Ótimo. Mais fácil fica, você trata o U como constante. Mas vamos lá. Eu comecei já derivando no pior, em U, tá? Então, ΔF ΔG em U vai ser o quê? Deriva, cadê a função? Está aqui. Deriva o primeiro, U. U em relação a U, 1. Mantém o segundo, mantém F. Eu coloquei F de x, y, tá? Para não ter que repetir tudo isso. Esse é o x, esse é o y, tá? Então, agora faz o contrário, regra do produto, né? Deriva o primeiro, mantém o segundo, mais. Agora mantenho o primeiro, vou derivar o segundo. Agora vem a regra da cadeia do cálculo 2. Como que eu derivo o segundo? Derivo f em relação a x, del f del x. Não coloquei o ponto que ela é calculada, mas é nesse mesmo ponto grandão aqui. Então, para não ficar gigantesco. Ela é calculada no seno, vírgula, 2. Então, fica grande. Então, del f, derivo f em x e multiplico pela derivada de x em u, porque eu estou derivando em u. Então, como é que é a derivada de x em u? Derivada de seno. Cosseno
dessa coisa. Agora a derivada dessa coisa em u, 2u. Certo? Derivou o x, né, em relação a u, está aqui. Mais, esse mais é da regra da cadeia. Agora derivo f em y vezes a derivada de y em u, porque eu estou derivando em u. A derivada de y em u tomba 4uv. 4uv. Legal. Está derivado. Lembrando que del f, del y também é calculado nesse ponto. Seno de u quadrado menos v3, vírgula, certo? Eu não coloquei para não ficar gigantesco. Então, o que eu fiz no próximo passo? Eu não derivei ainda em v, eu simplesmente substituí o ponto que a gente está interessado, que é o 1, 1, g de 1, né, que a gente ainda não sabe o que é, mas dá para achar. Então, vai ficar, vocês vão ver. No 1 vai ficar o quê? Olha só, esse exercício é bom para você ver os pontos que são diferentes, né? Quando a g está sendo calculada em UV, quando o u e o v forem 1, 1, você vai botar 1, 1 aqui, vai dar seno, ó, seno de zero, que é zero, certo? Porque a f é calculado aqui. Então, quando você põe 1, 1, dá seno de zero, que é zero. Por isso que eu coloquei f de zero. Vamos ver o outro. Quando o v é 1, 1, fica 2. Então, f de 0, 2, certinho. Certo? Daqui para baixo. Agora, o u é 1, tá certo? Del f, del x em 0, 2. Aqui eu coloquei o ponto, né? Porque vai dar o mesmo aqui, claro. A f está aqui. Agora você calcula 1, 1, dá cosseno de 0, que é 1, só que aqui 2 vezes 1, 2. Certo? Certinho. Aqui também 1 vezes 1, 4, porque tem esse 4 aqui. Então, isso tudo, substituindo ainda os valores encontrados em cima, dá menos 3. Certo? Isso só para calcular del f e del u, mas era mais difícil. Vamos para o del f e del v, fica mais fácil, porque quando você deriva em v, você trata o u como constante. Então, você vai ter constante vezes a derivada disso, em v. Então, vamos lá. Constante sai da derivada, agora eu vou derivar o que está dentro. Como é que vai ficar? Derivo f em x vezes a derivada do x, só que em v. Ó, del f del x está aqui, vezes a derivada de x em v. Então, a derivada do seno vai virar cosseno, só que agora eu vou derivar o que está dentro em v, menos 3v quadrado. Menos 3v quadrado. Certo? Agora derivo f em y vezes a derivada do y. Qual que é a derivada do y em v, porque eu estou derivando em v. Isso é constante, vai ficar 2u2. 2u2, certinho. Certo? Agora, no ponto de interesse, eu tenho no 1, né? Joga tudo 1 aqui. Então, aqui eu vou ter 1, meio que some esse produto. Cosseno de 1, desculpa, cosseno de 0, que é 1. 1 menos 3, menos 3. Ó, tá vendo? Certinho. 1, 2. Certo? Que vai dar 4. Certo? Então, nem vai precisar do g, só das derivadas, porque eu vou usar o normal, né? Então, olha só. Você quer, aqui vem aquele raciocínio que eu falei no começo. Você quer que o plano seja paralelo a V. Isso significa, é a mesma coisa você exigir que o V seja ortogonal ao normal do plano, certo? Aquilo que eu falei lá no comecinho. Então, o normal do plano, lembra que era del f, del x? Só que não é f, né? Desculpa, é g. É o normal do plano de g. Del g, del x, del g, del g, del y e o menos 1. O menos 1 é desse z que passa para lá, lembra? Já apareceu bastante esse vetor normal, né? Acho que vocês já se acostumaram com esse menos 1. No começo parece um menos 1 esquisito, mas acho que a gente já se acostumou. Então, está aqui o normal do plano, del x, del y, né? E o menos 1. E aí, como você quer que sejam ortogonais, eu fiz o produto escalar sendo zero. Aí você vai obter uma equação em A, e vai te resolver A igual a menos 4, certo? Então, é um exercício um pouquinho trabalhoso, porque tem a regra da cadeia. A regra da cadeia é trabalhosa, não tem jeito, né? Tudo bem, gente? Mas o importante é a ideia. Fazer mais um de regra da cadeia, esse é mais trabalhoso ainda, é o 1.10. Eu gosto dele, é o último da lista, eu gosto dele porque tem uma... Gosto de fazer, né? Porque tem uma informação que
as pessoas meio que não sabem como usar. Então eu vou fazer porque realmente essa informação, essa última aqui, é complicada. Então, ó, a F é uma composta de G de XY, só que o X é de RS e o Y também é de RS, está aqui. Então temos a regra, uma composta para derivar a regra da cadeia. É de classe C2, o que significa isso? As derivadas de ordem 2 são contínuas, e o que isso implica? Implica que as derivadas parciais de ordem 2, as mistas, são iguais. Se você deriva del x, del y, dá igualzinho del y, del x, tá? Schwartz. E aí ele pede para você determinar del 2, del r de f no 1, 0, sabendo que tem essa relação. Essa relação aqui é meio obscura para o pessoal usar, pelo que eu percebo. Então, vamos ver como a gente usa isso aí. Tá? Então, tá aqui o exercício. Repetir aqui. A f é uma g de x, y, só que o x, por sua vez, é de RS e o y também, tá? E determine isso. Exatamente o que a gente leu lá, sabendo isto aqui. Repetir aqui para ficar mais fácil da gente visualizar. Então, ó, para derivar a regra da cadeia, seja a mesma coisa que nós fizemos no anterior. Então, ó, deriva f em R, como é que vai ficar? Porque ele quer a segunda derivada, né? Então, você vai ter que derivar em R, depois o que der, derivar de novo em R. Então, deriva G. Como é que eu derivo f em R? Derivo G em x vezes a derivada do x, só que em R, porque eu estou derivando R. A derivada do x em R é, quando você deriva a exponencial, fica ela própria, vezes a derivada disso em R, que é o S, que é constante, certo? O R some e fica o S. Tudo bem? Mais deriva G em Y, vezes a derivada do Y em R. Como que fica? 3R2 cosseno S, porque o cosseno S é constante. Pronto. Tá aí. Agora, olha só. Ele quer a segunda. Então, vamos derivar ela de novo. Aí que teve várias dúvidas lá no fórum até, né? Como que eu faço isso? Vou derivar de novo. Então, olha só, vou derivar isso. Tudo isso. Dá uma olhada. Em R. Aqui tem R e aqui tem R. Eu não coloquei, mas ó, é a mesma ideia do outro. Aqui a gente não coloca, a gente coloca no final, porque senão fica enorme. Del G, del X é calculada, tá? Tem R aqui. Então, antes de mais nada, igual ao exercício anterior. Regra do produto, porque eu vou derivar em R, certo? Derivo o primeiro, mantenho o segundo, aquela história toda. E aqui vai dar a mesma coisa. Vou ter que usar a regra do produto primeiro, antes da cadeia de cálculo 2. Então, ó, olha só. Derivo essa. Como é que eu vou derivar? Vou derivar primeiro essa e vou manter essa. Ó, pode ver que está mantido essa aqui. Está mantida. Vou derivar essa em R. Agora, como eu derivo essa em R? Del G, del X é uma função de duas variáveis também. Ela só chama del G, del X, mas poderia ser um H. Você vai usar a mesma regra da cadeia para derivar del F, del G, del X. Então, como é que fica? Derivo del G, del X em X, fica a segunda derivada. Derivar del G, del X em X é isso. Vezes a derivada do X em R, porque eu estou derivando em R. A derivada do X em R a gente já calculou, está aqui a mesma, né? Mas, agora eu vou derivar del G, del X em Y, fica o quê? Del X, del Y. Ó, derivei del G, del X em Y. Vezes a derivada do Y em R, porque eu estou derivando em R. Tá aí. Certo? Então não se assustem, vou derivar de novo del G, del X. Fica isso. Certo? Em X e em Y. Agora eu vou fazer a mesma coisa com as... Ah, não. Eu estou ainda no produto, né? Derivei a primeira, mantive a segunda. Agora eu vou manter a primeira e vou derivar a segunda em R. Para derivar a segunda em R, isso é constante, vai ficar derivada disso, que é a derivada da exponencial ela própria. Derivo isso em R, fica um S de novo aqui, fica um S ao quadrado. Exponencial S ao quadrado, certinho. Mas, agora na segunda linha, sim, eu vou derivar agora esse produto aqui. Então, como é que eu vou fazer? Mesma coisa, produto e cadeia para derivar isso. Então, ó, de novo, como é que eu derivo esse? Ó, mantenho esse, está aqui mantido.
e vou derivar esse. Para derivar esse, derivo del g del y em x. Ó, del g del y em x fica a mista, vezes a derivada do x. Agora, del g, vou derivar del g del y em y, é a segunda derivada, vezes a derivada do y. Essa está mantida, como eu tinha dito antes, né? Agora, mantenho del g del y, vezes a derivada disso em r, porque eu estou derivando em r. 6r cosseno s. Pronto, tá aí. No ponto que ele quer, que é o 1, 0, então eu vou usar um R, um 0, desculpa, no RS. Então, ó, esse ponto vai virar quem? Quando eu colocar 1, 0, é E a 0, que é 1. Quando eu colocar 1, 0, cosseno de 0 é 1, 1. Então vai ficar 1, 1 o XY, certo? 1, 1. Então, ó, por isso que eu coloquei a del F, del R, que é em RS, a G vai ficar em 1, 1. Então, del 2G, del X2, que é o que estava aqui, ó, em 1, 1, que foi a conta que a gente fez lá em cima. O S é 0, então vai pôr no zerão aqui. Vai zerar, ótimo. Quanto mais zero, melhor. Aqui, esse outro pedaço, vamos ver como é que fica. A mista. Aí eu troquei a ordem. Posso trocar a ordem por Schwarz, lembra? Troquei a ordem. Vou escrever todas assim. 3, 1, porque o R é 1. Cosseno de 0 é 1. Então fica 3. Perfeito. Nem precisava fazer a conta se a gente percebesse que o que está fora aqui, como tem um S que é 0, zera. Então aqui vai zerar tudo. Ó. Zerou. Certo? Aqui, ó outro 0 aqui no S. Zerou. Só alegria, hein? Zerando todo mundo. Zerou. Mas eu estou colocando os pontos, tá? Para vocês verem na hora de estudar. Mas vai ter um zerão aqui, não importa quem seja, vai zerar. Aqui não vai zerar, né? Vai dar no 1, 1 mesmo, lembra? 1, porque sempre é no 1, 1 o x e o y. E aqui fica 1 ao quadrado, 3 e 1. 3, certinho. Aqui fora fica 1, 1, 3, 3 também. E aqui fica quem, ó? 1, 1, 6. 6, pronto, tá aí. Então você vai obter, na verdade ele não te deu isso, né? Te deu uma outra informação, você vai obter que 9, cadê o 9 aqui? 3 vezes 3, isso. 6, isso. Igual, aí a gente enroscou. Não dá mais para prosseguir, precisamos tentar encontrar o del 2G, del Y2, certo? Então, como é que a gente usa? A gente não usou aquela informação ainda para achar as mistas. As mistas não, né? São as mistas mesmo? Não são. São variadas, de ordem 1, aqui de ordem 2, enfim. Vamos usar essa informação. Então, precisamos do del GY e del GY2, das duas. Então, olha só. Eu tenho a del Y nessa equação. Eu estou querendo em que ponto? Eu estou querendo no ponto 1, 1, certo? Então, basta colocar um t aqui que dê 1, 1. Claramente t igual a 0. Então, vai dar 0, 0, 3. Ó, está na linha de baixo. Que eu parei a conta. Estou achando esses caras. Ó, fazendo t igual a 0, você vai ter no 1 que você quer, 3, como a gente havia dito lá em cima. Certo? Agora, olha só. Eu preciso também del y2. O que farei? Não está na outra página, só vou derivar em t para fazer aparecer o y. 2, derivar de novo isso. Porque ao derivar em t, quando eu usar a regra da cadeia de curva aqui, ela vai aparecer tanto a mista quanto a del y2, né? Porque você vai derivar em x e vai derivar em y. Olha só. Vou derivar em t. Como é que eu derivo isto só em t? Regra da cadeia. Derivo isto em x vezes a derivada do x. Derivo isso em y vezes a derivada do y. Então vai ficar assim, ó. Derivo isso em x é a mista, vezes a derivada do x, que vai dar 2t, tá vendo? Agora, derivo isso em y,
é a de ordem 2, vezes a derivada do y. A derivada do y em t é 1, certo? Agora, derivando isso em t, eu vou ter 2 menos 2, né? 2t menos 2. 2t menos 2, certinho. Em que ponto eu quero? T igual a zero de novo para fazer aparecer o 1, 1. Que é o 1 aqui que eu estou buscando. Só que no t igual a zero, olha que sorte. Zero. Vai sumir a primeira parte, porque ainda bem, porque eu não tinha informação sobre isso, nem queria. Eu queria outra. Então não deu sorte, senão não ia conseguir resolver. Então no t igual a zero, fica isso no 1, aqui é 1 já. Zero fica menos 2. Pronto, achamos o del 2g, del y2 que não sabíamos aqui, ó. Aqui. Então vai ficar 6 vezes 3 mais 9 vezes menos 2. Está aqui, ó. 6 vezes 3, 9 vezes menos 2. Certo que é zero, né? 18 menos 18, zero. Tudo isso para chegar no zero, né? Que seria o chute, né? Mais fácil. Então tá aí. Achamos o valor desta coisa aqui. Certo? Então eu queria fazer esse, por causa essa informação as pessoas têm dificuldade de usar realmente, é meio obscuro. Lembro também, realmente, a primeira vez que eu fiz essa lista, como professor mesmo, foi a última coisa que eu pensei foi conseguir essa informação, né? Como tirar. Mas claro, você tem que usar de alguma forma. Aí você pensa, bom, então eu vou derivar isso aí para aparecer a coisa, né? Certo? Então tá, esses são os dois exercícios de regra da cadeia. Eu vou fazer o de gradiente. São dois de gradientes, acho que eu selecionei. Então, fazer o 2.2. Deixa eu ir para a lista aqui. Eu estou pensando se eu não divido o vídeo em vários. Tá, vamos direto, vai. Tá aqui a lista. 2. Qual que era 2.2? É esse. Olha só. Pega R, a reta tangente à curva tal no ponto 1, 2. Determine a reta de uma outra curva, as retas tangentes a uma outra curva, mas que são paralelas a esta reta R da primeira curva. Acho que eu me enrolei na explicação, mas está aqui o enunciado. Vou pôr aqui, ó. Então você tem a R que o cara deu, né? E disse apenas que é tangente no ponto 1, 2. É isso? Deixa eu ler o enunciado de novo. Isso, tangente no ponto 1, 2. E aí você vai determinar duas, né? A gente não sabe quantas, né? Do jeito que eu desenhei, dariam duas. Isso aqui é uma elipse, né? Vai dar duas mesmo. Vão dar duas. Então, as retas desta outra curva, tangentes a esta outra curva, não tem nada a ver com essa, mas que são paralelas à reta R que já foi fixada no começo, certo? Então eu tenho essas duas curvas e eu quero descobrir as retas S que são tangentes a R, certo? São paralelas a R e são tangentes a essa outra curva. Então olha só, a primeira curva está aqui a equação. A segunda curva está aqui a equação. Reta tangente, eu vou fazer o seguinte. A reta tangente você poderia tentar olhar como um gráfico, mas nem é gráfico, né? Mas enfim, tem a teoria do cálculo 1 se você tem um gráfico de função. No cálculo 2 a gente aprendeu quando é superfície, aliás, curva de nível, né? De alguma outra função de duas variáveis. Então vou usar essa teoria. Então eu vou enxergar essa primeira curva, essa aqui, que eu não dei nome para ela, né? Não dei nome, como curva de nível de uma função de duas variáveis. Quem que vai ser? Essa função aqui. Essa aqui. Então, olha que essa curva é a curva de nível 18 de f. Vou fazer a mesma coisa com essa. Vou olhar essa curva como curva de nível desta função de duas variáveis, vai ser a curva de nível 7 dela. Por que eu estou estou tentando enxergar essas curvas como curvas de nível? Porque a gente sabe que o gradiente é ortogonal à reta tangente em curvas de nível. O gradiente, né? Certo? Então, eu tenho isso, 90 graus aqui. Certo? Então, calculei o gradiente. Tranquilo calcular o gradiente, né? Deriva em x. Deixa eu só conferir, porque às vezes eu erro. 3y3. E deriva em y. Acho que eu não errei porque bateu o resultado, mas enfim.
Pode ter dado sorte. Deriva em y, 3x, 3y2 certinho. E aqui é mais fácil, né? Tá aí, os gradientes. O que eu estou querendo? Estou querendo que as retas sejam paralelas. Em outras palavras, estou querendo que os gradientes sejam paralelos. Dá na mesma, certo? Porque os dois são ortogonais, as respectivas retas. Então, ó, nesse 1, 2, o cara te deu o ponto. Então, calculei o gradiente em 1, 2. Está aqui. Substitui 1, 2 aqui e você vai ter 12, 15. E, como eu havia dito, você quer que os gradientes sejam paralelos, certo? Agora, olha só. Aí, deu uma polêmica na aula. Por que eu usei determinante? Ah, tudo bem, se não quiser usar o determinante, não use. Você pode resolver com isso lambe do outro. Beleza, mas aí tem uma propriedade do determinante que diz que se os caras, um é múltiplo do outro, o determinante é zero. As linhas são múltiplas de uma matriz, o determinante é zero. Então, se um é múltiplo do outro, esse determinante é zero. Então, eu resolvi assim porque aí eu me livro daquele lambda. Eu acho melhor. Então, mas cada um faz. Aí é algelim. Qualquer coisa de algelim aí, contanto que esteja certa, vai resolver. Então, impondo o determinante ser zero para esses caras serem paralelos, você vai dar uma equação, isso igual isso, menos isso igual a zero. Eu já passei para lá o menos isso, tá? Resolvendo, você vai ter que y é 2x. Tá? Tranquilo resolver isso. Y igual a 2x, aí você não usou o que é especificamente a curva de nível 7. Poderia ser qualquer número aqui. Percebe? Se fosse 358, você ia ter os gradientes. Então agora vamos ter que usar essa informação que é a curva de nível 7, não qualquer outro número. Então eu joguei y igual a 2x nessa. No lugar do y eu pus 2x, ó. Ó. No lugar do y eu pus 2x, no lugar do y eu pus 2x. Tá aí. 2x ao quadrado fica 4x quadrado. E resolvendo, você vai ter dois pontos, x igual a mais ou menos 1. E como o y é sempre o dobro, cuidado, não são todas as combinações de sinal. Não vai ser y igual a mais ou menos, né, 1 aqui. Quando o x for positivo, o y também é. Quando o x for negativo, o y também é o dobro. Então você tem dois pontos apenas, tá? Não vai fazer toda combinação de mais e menos. É esse e esse. Quando o x é 1, o y é 2. Quando o x é menos 1, o y é menos 2. E aí ele pede as retas, né? Não os pontos em que as retas são paralelas. Como eles querem a reta, vamos montar a reta. Então lembra? O gradiente é 1, 2, substituindo. Aliás, o gradiente no 1, 2 vai dar 4, 5. Aqui eu fiz meio torto porque acabou o espaço. E o gradiente no menos 1, 2 vai dar menos 4, 5. Só jogando aqui diretamente, tá? Na fórmula do gradiente aqui, ó. Joga aqui. Tá. E lembra como você acha a reta tendo a direção normal? Era essa a equação. Já trabalhamos muito com isso, né? Acho que ninguém tem dúvida disso. O vetor normal, que é o gradiente nesse caso, x menos x0, y menos y0, para dar a ortogonalidade, porque esse é o normal. Então impõe C0. Então vão ser duas retas. Você vai colocar 1, 2 aqui e o gradiente no 2, 4, 5. 4, 5. E na outra você vai colocar menos 4, menos 5. E só que agora vai colocar menos 1, mais 1, mais 2. Certo? Claro que você podia usar esse próprio gradiente nessa, o outro. Eles são paralelos, não importa a direção. Não precisa ser exatamente o gradiente. Qualquer cara paralelo, né? A gente sabe isso de algelim. Da mesma direção aqui. Então, eu poderia usar sempre 4, 5. Vai dar a mesma reta. Só uma equação aparentemente diferente, mas a equação é diferente, mas é equivalente, né? É multiplicada por menos 1. Tudo bem? Legal, né? 1.2. 2.2. Ele é mais simples do que eu vou fazer no de baixo, porque o de baixo, na verdade, eu acho um pouco confuso. Por isso que eu vou fazer. Todos têm um motivo, né? Estou pegando os mais delicados, na verdade. Olha só. É que os 2.5 é um pouco confuso, porque a gente está acostumado ao gradiente ser ortogonal, mas ele diz que o gradiente é paralelo. Aí dá um tilt na cabeça. Só que por que o gradiente é paralelo? Porque não é curva de nível, é uma outra curva qualquer. Percebe? Ele é meio. Então isso aí confunde um pouco. Eu vou explicar, tá? Eu já estou falando antes de explicar. Ó, é o 2.5.
Olha o que ele diz. O gradiente dessa função é tangente à imagem desta curva em um ponto P, com T positivo. Calma aí, calma. Vamos explicar. Como assim gradiente tangente? Eu aprendi que o gradiente é ortogonal. O gradiente é ortogonal a curvas de nível. Significa que isso aqui não é curva de nível, só isso. Por isso que ele é tangente, certo? Isso é importante, não confundam isso. Ele é uma curva qualquer aí, não é curva de nível. Então ele pode ser tangente, pode ter 45 graus, pode ter qualquer coisa. É uma curva arbitrária e não é curva de nível. Ele é só ortogonal às curvas de nível que passam por P. Certo? Isso é importante, não confundam. Isso é o que confunde o exercício, na minha opinião. Agora sim, considere a curva de nível de f que contém P. Aí o gradiente vai ser ortogonal, porque está falando que é curva de nível, certo? Encontre a equação da reta tangente a esta curva no ponto P, certo? Qual curva? A curva de nível, certo? Não a essa, tá? Aí é português. Encontre a equação da reta tangente a esta curva no ponto P. Vamos lá, fiz um desenho. Tá aqui. Então, ó, olha só. Aqui é a curva gama de T, que não é nível. Aqui eu estou desenhando o nível em vermelho. Então, o que você tem? O gradiente, dado do problema, é tangente a gama. Agora, teorema, como isso é nível, ele é ortogonal ao nível. Ele é ortogonal à tangente. Então, você tem esta configuração. Ele é tangente a gama, no P, mas ele é ortogonal ao tangente do nível. Certo? Ao gama linha, não vou falar gama linha, né? O lambda linha da NC, não da gama, certo? Isso é importante que é o que confunde. E aqui eu coloquei os dados só para a gente lembrar, né? O P ele chamou de gama de T0, chamou de T0, né? O ponto que ele passa, e com T0 positivo, isso a gente vai usar no final. E esta é a função, tá? Que esta é nível ao gradiente desta função que a gente está se referindo, tá? Então olha só, o que eu coloquei assim? Dado especificamente deste exercício, o, o gradiente é paralelo ao gama-linha. Porque o gama-linha não é nível, tá? Não vamos confundir, vamos usar sempre que o gradiente é paralelo. Não, o gradiente é paralelo porque ele deu nesse exercício. Ele é sempre ortogonal ao nível, tá? Então eu coloquei aqui, gradiente é paralelo ao gama-linha de T0, que é o P, tá? O gradiente é, como você sabe, 2x 4y3, tá? Esse é o gradiente. Então, olha só o que eu fiz. Como o ponto está nessa curva, você pode descrevê-lo como o gama de T0, e a gama é essa, então vai dar T0 ao quadrado. Tem vários modos de você se organizar aqui, tá? Eu já coloquei aqui no gama de T0, eu coloquei essa outra expressão, tá? Então, o x, olha só, o x é t0 ao quadrado. Então, como aqui é 2x, vai ficar 2t0 ao quadrado. Não é o único modo de você se organizar, eu achei mais fácil assim. O y é t0, então no lugar do y eu vou pôr t0. Porque os pontos são dessa forma, porque são da curva. Tá? Os pontos dessa curva aqui, ó. Em particular o p. Certo? Então, aí isso eu tenho com o gradiente, juntando a informação que ele é gradiente desta função e juntando com a informação de que ele está nesta curva, eu posso escrevê-lo dessa forma para ter só em t. A minha intenção é fazer uma equação só em t0. Então, porque senão fica x, y e t0. Coloquei tudo numa coisa só. E o gama-linha, bom, gama-linha é fácil, né? Deriva 2t0, 1. Ó que legal. Então eu tenho essas duas informações, consegui escrever todo mundo em termos do t0, que é o ponto lá, P. Quer dizer, o ponto pelo qual, quando a curva passa. Né? O t0 é o tempo que a curva passa por P. Enfim, aí o que você tem de informação? Que eles são paralelos, está aqui. Então, o gradiente é paralelo ao gama-linha. Olha o que eu fiz. Eu fiz uma equação
Mesma coisa, como eles são paralelos, mesmo raciocínio, como o determinante às vezes é útil, né? E esse gama' ser paralelo a isso significa que um é múltiplo do outro, ou seja, essa matriz tem linhas proporcionais, então o determinante é zero. Aí resolvendo, eu obtenho t0 igual a meio, porque ó, eu chego aqui, na verdade eu tenho zero também, poderia ser zero, só que zero não me interessa porque ele disse que o t0 é positivo, então eu posso cortar. Cortando, porque zero resolve, mas eu não posso, é positivo. Aí eu vou obter isso. Essas equivalências são todas porque o t é positivo. Na verdade, aqui essa só tem mais solução, tem mais ou menos. Só que como é positivo, equivale a essa única aqui, tá? t0 é meio. Então, obtive o t0. Com o t0 eu já tenho o gradiente, já tenho tudo. Então, ó, aí eu tiro tudo. O p, que é o gama de t0, vai dar meio ao quadrado, que é um quarto, meio. E o gradiente, que está escrito como t0, então vai dar o t0 ao quadrado, que é um quarto vezes 2, meio. 4 ao cubo, você vai ter, aqui é 2 ao quadrado, né? Vai cortar, fica só meio, né? Meio, meio. Certinho. Tudo bem? Então, aí você põe o gradiente aqui, porque você quer a reta, a tangente, né? O gradiente ortogonal, mesmo raciocínio do outro. Aí tá igual, né? Então vai ficar meio, meio e esses pontos, né? Ah, claro que você não precisaria usar o meio, meio. Poderia usar um aqui. Lembra, importante é a direção. E aí você tem essa equação aí. Tudo bem, gente? Então esse é o de gradiente um pouquinho mais. Eu acho um pouquinho mais difícil desse de gradiente, realmente, porque essa informação confunde. Certo? O que mais? Acho que tá bom esse, né? Vamos para o próximo. Acho que esse argumento aqui dessa reta já apareceu várias vezes. Derivada direcional. As coisas começam a ficar mais fáceis. Derivada direcional máxima. A gente sabe, a gente viu que a derivada direcional máxima ocorre na direção do gradiente e tudo mais. Então, são exercícios sobre isso. Cadê minha lista? 2.9. Está aqui. Ó, acha a derivada direcional máxima de f no ponto dado e dê a direção que ela ocorre. A direção é do gradiente e o valor dela é a norma do gradiente. Isso é teoria, tá? Foi provado isso em aula. Eu fiz o B. Deixar o A para vocês. É muito fácil, tá? Vocês vão ver. Então vamos lá, vamos fazer o B. Ó, então a derivada direcional máxima desta f no 1, 2. Então, acho o gradiente. É muito fácil. Ó. Eu estou mais interessado no outro. Eu fiz esse para a gente lembrar a teoria, claro. Mas eu estou mais interessado no outro. Então, deriva f em x, você vai ter isso, tá? Nem vou fazer, vocês já estão cansados de deriva f em y, vai ter isso, calcula no 2, achamos o gradiente. Agora, qual é o valor da derivada máxima? Quer dizer, o maior crescimento dela é a norma do gradiente. Vimos isso em aula, foi provado, tá? Lembra que tinha um ângulo entre o u e o gradiente, aí usamos que o cosseno era 1, lembra? Se você não lembra, dá uma olhada na aula de derivada direcional. Então você vai ter a norma do gradiente, que é isso. Então, esse é o valor da derivada direcional máxima. Então, significa o quê? Você está no plano xy e no ponto 1, 2, assim. Esta é o valor, tem várias direções aqui, infinitas direções. Esse aqui é o valor do maior crescimento de f que ocorre na direção qual? A direção do gradiente. Na direção do gradiente. Então você está aqui. Qual que é o gradiente? SK? Nem vou dizer como que é. Ele é o dobro. O y é o dobro, né? Uma direção assim. Não está bem o dobro. Não, essa direção do gradiente é que ela vai crescer o máximo. Certo? Então aqui, aí que está, né? A direção que ela ocorre, eu poderia dizer que a direção do gradiente, ele não pediu o versor, né? Porque tem que ser unitário para definir a derivada direcional. Mas se o cara pede só a direção, você pode colocar a direção do gradiente, não tem problema. É a mesma do versor dele, né? Agora, se o cara pede o u, ele está dizendo que ele é unitário. Aí você divide pela norma, tá? Então eu fiz o u já direto para vocês verem como fica. Ó. Esse é o cara unitário que tem essa derivada direcional. Certo? Esse é o cara unitário, que é a direção do gradiente, é o versor do gradiente. Certo? Então fiz isso meio rápido
meio bagunçado também, porque é simples, né? Eu estou mais interessado no de baixo, 2.10, porque eu criei uma polêmica nesse exercício para a gente justamente discutir essa coisa de U ou da direção, qual, né? Então, tá aqui a minha lista, qual que é mesmo? 2.10. Ó, ele é mais interessante. Determine todos os pontos de R2 nos quais a direção de maior variação da função tal é a do vetor 1. A direção. Aí que tá, tem uma polêmica nisso. Eu gostaria de escrever diferente esse enunciado, mas eu esqueci de comentar, porque assim, não sei, a polêmica talvez eu que esteja criando. A direção é que justamente o termo derivada direcional já é um pouco infeliz, né? Porque a direção de maior crescimento ser do gradiente, quer dizer, na verdade é a direção e o sentido de maior crescimento, né? Então, quando o cara fala a direção, em termos de álgebra linear, você pode ser oposta também, é a mesma direção, só que aí vai ter um decrescimento, sei lá. Então enfim, o que ele está querendo? Ele está querendo U ou ele está querendo só a direção? Porque a direção pode ser a do gradiente, de menos o gradiente, é a mesma direção no sentido de álgebra linear. Mas não é, aí que tá, mas aí não é o crescimento, na outra direção vai ter o decrescimento, né? Então, sei lá, eu vou calcular o U. Eu vou calcular o U para ter o mesmo sentido, tá? Aliás, não é bem U, né? Eu vou calcular a mesma direção e sentido do gradiente, para ter de fato o crescimento, né? Mas essa polêmica fui eu que criei. Na resposta ele aceita negativo, né? Mas é o que eu acho que fica melhor. Porque a outra não é. É que ele fala maior variação, né? Então, para o outro lado, a variação é negativa. Não sei o que ele estava. Enfim, eu achei meio confuso o que ele estava pedindo. Talvez eu esteja polemizando demais, né? Mas, enfim, ó, vamos lá. Então, ele quer a maior variação dela. Aí eu coloquei entre parênteses o que se é variação máxima mesmo, né? Claro, do jeito que está escrito, ele pede variação, então pode ser negativo também. Mas eu quis polemizar de propósito para discutir isso. Então, ó, encontre todos os pontos de R2 cuja derivada direcional máxima ocorre na direção de V. Este é o enunciado, né? Então, olha só, é, a direção de maior variação, aliás, não é o enunciado, eu modifiquei esse enunciado para ter essa discussão. Então, ele quer variação. Eu mudei um pouquinho. Eu coloquei derivada direcional máxima. Então, a gente quer que o gradiente seja paralelo ao 1, porque você quer que essa seja a direção de maior crescimento. Aí, olha só, eu coloquei entre parênteses e tem o mesmo sentido porque você quer máxima. Mas, claro, para resolver o exercício do jeito que está enunciado, não precisa ter mesmo sentido, porque a variação máxima pode ser para menos. Tá? Não sei se eu estou confundindo demais, mas acho que é bom refletir um pouco, né? Não só pegar o exercício pronto. Agora, então achei o gradiente. De novo, eu vou primeiro impor que eles sejam paralelos, depois eu vou ver o mesmo sentido. Então, esse determinante vai ser zero. Fazendo essas continhas, você vai ter esta equação. Então, os pontos dessa equação, que é uma reta, ele tem variação máxima porque eles são paralelos ao gradiente. Certo? Agora, se eu quiser essa coisa adicional, positivo, derivada máxima, às vezes você coloca essa condição a mais. Para ter o mesmo sentido, ele tem que ser para ser a máxima, ele tem que ter o mesmo sentido. Então, esse gradiente tem que ser para múltiplo positivo desse. Então, para esse, como aqui é 1, para ter a mesma direção e sentido do 1, você tem que ter esse cara positivo e esse também, para dar a mesma direção, né? Mesmo sentido. Então, aí você impõe isso. Aí seria só esse pedaço, porque o x tem que ser maior que 1 e o y maior que 2. Certo? Aqui eles têm a mesma direção e sentido do gradiente. Essa direção aqui, no 1, 1. Tá? Então essa aqui não, é essa sim. Agora, se você quer a variação, como está dizendo no enunciado, pode ser para cá esses vetores, porque aí eles têm a variação é negativa, máxima mais negativa, é o contrário, certo? É mais negativa. Aqui é a variação máxima em módulo, né? E aqui só máxima no sentido de
máxima mesmo, né? Vai ser a mesma. Certo? Ah, não sei se com essa minha polêmica confundiu mais, mas enfim, era bom discutir essa história. Eu achei que ficou mais interessante o exercício assim. Eu teria colocado a derivada direcional máxima para impor essa condição e aí você só tem esse lado aqui, esses pontos, certo? Enfim, não sei. Tá, então são todos esses pontos aqui que você vai ter a derivada direcional máxima. E aqui também, só que para aqui vai estar decrescendo. Enfim, não sei. Pensem um pouco aí, qualquer coisa vocês perguntem aí dessa polêmica aí. Aí dá para se livrar da polêmica, você quer maior variação, você pega a reta toda, pronto. Então todos os pontos aqui, você indo na direção do 1, 1, você tem variação máxima. Só que aqui vai ser negativa, certo? Então tá, gente, eu vou parar por aqui e aí eu vou subir o vídeo e aviso vocês. Então até mais.